Catecismo sobre Nossa Senhora, Adultos, Lição 6. A Anunciação de Maria Santíssima. 181. Que é a Anunciação da Santíssima Virgem? É o fato que se deu no dia em que o anjo Gabriel declarou a Maria que seria a Mãe de Deus. O Filho de Deus encarnou-se no seio daquela casta virgem. Nota: o Filho de Deus encarnou-se, isto é, tomou um corpo e uma alma semelhantes aos nossos, e por isso fez-se homem como nós. O mistério da encarnação é, pois, o ato pelo qual a natureza divina e a natureza humana uniram-se na pessoa do Verbo. 182. Se Deus é o dono absoluto de suas criaturas, precisava do consentimento de Maria para realizar o mistério da encarnação? Não, sem dúvida, e se assim procedeu, foi por motivos digníssimos de sua sabedoria infinita. Segundo São Pedro Damião, foi, primeiro, para nos inspirar muita gratidão para com Maria; segundo, para nos dar e entender que a salvação dos homens depende em grande parte desta puríssima Virgem. São Tomás acrescenta que, precedendo assim, Deus quis, primeiro, que Maria concebesse o Verbo no seu espírito antes de concebê-lo no seu seio virginal. Segundo, que Maria pudesse ensinar-nos este grande mistério, tornando-se, em face da Igreja, testemunha irrecusável. Terceiro, fornecer a Maria ocasião de cumprir seus deveres para com Deus e praticar muitas e excelentíssimas virtudes. Quarto, enfim, observar nessa ocasião a ordem habitual de sua providência, que é tratar com o maior respeito a liberalidade das criaturas racionais. 183. Porque Deus quis empregar, nesta ocasião, o ministério de um anjo em lugar de falar diretamente por si mesmo? São Tomás responde: primeiro, porque é, de ordinário, pelo ministério dos anjos, que Deus manifesta aos homens suas vontades. Segundo, porque, assim como um anjo das trevas seduziu a primeira mulher e perdeu todo o gênero humano, assim convinha que um anjo de luz estabelecesse com a nova Eva o grande negócio de nossa redenção. Terceiro, porque, em razão de sua perfeita pureza, o anjo parecia ser o mensageiro que melhor convia à Virgem Imaculada. 184. Debaixo de que forma o anjo Gabriel se apresentou a Maria Santíssima? Os teólogos pensam que foi sob a forma humana. Narra o Evangelho. O anjo entra, fala, retira-se. Ora, entrar, falar, sair são movimentos corporais. São Tomás acrescenta 3 motivos de conveniência. Primeiro, na encarnação, Deus invisível ia tomar uma carne visível. Convinha que o invisível mensageiro do mistério aparecesse sobre uma forma visível. Segundo, não só a alma de Maria, mas também seu corpo, devia ter parte da encarnação. Era, pois, conveniente que os sentidos de Maria fossem encantados pela vista do anjo. Terceiro, esta manifestação sensível confirmava Maria na verdade da visão, porque as coisas que caem sob os sentidos são menos ilusórias do que as que se passam unicamente no espírito. 185.
Narrai o mistério da anunciação do anjo a Maria. Ei-lo segundo São Lucas. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da família de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E ouvindo, ela assustou-se com tais palavras, sem atinar qual seria o motivo de tal saudação. Então disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque achaste graça na presença de Deus. Conceberás em teu seio e darás à luz um filho, a quem chamarás Jesus. Este será grande e chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Disse então Maria ao anjo: Como há de ser isto, se não conheço o varão? Nota: a pergunta de Maria ao mensageiro celestial não é, como a de Zacarias, o resultado de uma dúvida. Está certíssima do fato anunciado da parte de Deus, mas quer saber de que modo o fato deve acontecer. Ela não pergunta se este mistério há de se cumprir, mas como ele se cumprirá. É como que dizer a Deus: Conheceis a minha consciência, sabeis que o voto de vossa serva é de ficar sempre virgem. Por que lei, segundo que plano, realizar-se-á o que me anunciais? Respondeu o anjo: Sobre ti virá o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, também concebeu na sua velhice, e já este é o 6º mês de gravidez daquela que é chamada estéril. Porque nada é impossível a Deus. Então disse Maria: Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o anjo desapareceu. 186. Como se cumpriu o mistério da encarnação? Depois que Maria deu seu consentimento a este mistério, o Espírito Santo formou um corpo humano no casto ventre desta bem-aventurada Virgem. Deus criou para este corpo uma alma perfeitíssima, e o Filho de Deus uniu-se pessoalmente a este corpo e a essa alma. Nota: para bem se compreender o que dizemos a respeito da encarnação do Verbo, são necessários alguns pormenores relativos ao mistério da Santíssima Trindade. Na linguagem da Sagrada Escritura e da Igreja, frequentemente em relação à redenção dos homens, o Filho disse mandado por Deus, e quanto à santificação das almas, o Espírito Santo disse mandado pelo Pai e pelo Filho. É o que se lê no Evangelho de São João. Deus amou o mundo ao ponto de dar-lhe o seu unigênito. Mandou seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse julgado por ele, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Como meu Pai, que é vivo, me mandou, o Espírito Santo que meu Pai mandará, em meu nome, ensinar-vos-á tudo. É bom para vós que eu me vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo mandarei. Como é que se deve entender estas missões divinas e como se cumpriram? É o que vamos explicar. A. As missões divinas exigem nas pessoas mandadas uma dupla relação.
a saber, uma relação de origem com a pessoa que as manda, uma relação com o efeito pelo qual são mandadas e pelo qual se manifestam. O grande princípio das missões divinas é de ser sempre inviolavelmente conforme a ordem das procedências na natureza divina. O Pai, fonte primordial da divindade, dá-se, mas nunca é mandado. O Filho, procedendo do Pai, só não é mandado senão por ele. O Espírito Santo, procedendo do Pai e do Filho, como de um só e o mesmo princípio, é mandado por um e por outro ao mesmo tempo. É ocioso dizer que essa missão não indica inferioridade alguma na pessoa mandada, mas unicamente uma origem de procedência na natureza divina. Quanto ao efeito, em vista do qual o Filho e o Espírito Santo podem ser mandados, é sempre exterior e tem respectivamente por objeto, tratando-se de missões relativas aos homens, a obra da nossa redenção ou a da santificação de nossas almas. Nota B. O desempenho das missões divinas pelas pessoas mandadas pode se fazer de dois modos. Visivelmente, quando a missão se manifesta por um sinal aparente, invisivelmente, cada vez que a missão se opera de um modo que escapa aos sentidos. Daí duas espécies de missões divinas, as missões visíveis e as invisíveis. Deste modo, a missão visível do Filho consiste na sua aparição neste mundo para nos salvar pela encarnação e por todos os outros mistérios que dela procedem. Sua missão invisível é aquela pela qual vem, com o Espírito Santo, em todos os que se acham em estado de graça, conforme a esta promessa de Cristo. Quem me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai amá-lo-á, e viremos nele, e estabeleceremos nele nossa morada. As missões visíveis do Espírito Santo consistem na sua descida sobre a forma de uma pomba sobre nosso Senhor, no dia do batismo, e sob a forma de línguas de fogo sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. Suas missões invisíveis têm lugar quando é mandado às almas para santificá-las, segundo esta palavra de São Paulo. Deus mandou em vossos corações o Espírito de seu Filho. Elas renovam-se, portanto, para qualquer aumento da graça santificante, para qualquer concessão da graça atual. A missão do Filho relativa à redenção dos homens é própria e exclusivamente pessoal à segunda pessoa da Santíssima Trindade. É por isso que é essencialmente diferente das missões do Espírito Santo. Sem dúvida, como todos os atos exteriores de Deus, a encarnação do Verbo é uma obra comum às três pessoas no sentido ativo. Mas, no sentido passivo, só o Filho encarnou-se. Só ele uniu-se pessoalmente à natureza humana. Só ele pode dizer que seus atos são do Cristo Jesus. Ao contrário, a santificação das almas, objeto da missão do Espírito Santo, pertence igualmente às três pessoas divinas. É atribuída especialmente ao Espírito Santo por uma apropriação fundada sobre o modo com o qual esta pessoa procede das duas outras na vida divina. Do mesmo modo que se atribui ao Pai tudo que implica a ideia de princípio, o poder supremo tudo que implica a ideia de inteligência, a verdade e a sabedoria, a iluminação das criaturas. Ao Espírito Santo, o amor substancial do Pai e do Filho, contribui-se tudo o que implica a ideia de bondade, caridade e, por conseguinte, a encarnação. Este grande mistério do amor divino. E também a santificação das almas, isto é, o efeito supremo da caridade divina para com elas. Assim,
temos como uma síntese esplêndida de tudo o que Deus fez para nós nestas 3 palavras: Deus Criador, Deus Redentor e Deus Santificador. As palavras de Maria: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, pelas quais ela oferecia livremente o seu curso aos desígnios misericordiosos do céu, foram o sinal de 3 inefáveis maravilhas. Primeiro, o Espírito Santo criou instantaneamente, do sangue mais puro da Virgem, o corpo de Cristo, Senhor nosso. Segundo, tirou do nada e uniu a este corpo uma alma perfeitamente santa. Terceiro, no mesmo tempo, o Verbo uniu-se hipostaticamente, isto é, pessoalmente, a este corpo e a esta alma. 187. Que se segue de tudo isso? Segue-se, primeiro, que em Jesus Cristo a natureza humana nunca ficou separada do Verbo e nunca teve outra personalidade do que a do Verbo. Segundo, que Maria, concebendo seu filho assim unido ao Verbo, concebeu uma pessoa divina, isto é, um Deus, e ela é verdadeiramente Mãe de Deus. E que coisa se há de dizer da união, da intimidade prodigiosa que a maternidade divina estabeleceu entre Maria e seu Deus, porque é a união da mãe com o filho, vivendo no seu seio e de seu seio. União inefável, em consequência da qual o mesmo sangue circula em Maria, para ela e para Jesus, o mesmo coração palpita para ambos. 188. De que virtudes Maria nos deu o exemplo no mistério da encarnação? Deu-nos o exemplo de uma admirável pureza, da humildade profunda, fé viva e perfeita obediência. 189. De que modo mostrou o seu amor à pureza? Aceitando a honra de ser a mãe de Deus somente depois de ter recebido do anjo a certeza de que não havia de perder sua virgindade. Sua pergunta ao mensageiro celeste, como se fará isto, parece indicá-lo. Com efeito, se interrogamos os comentadores do texto sagrado e os piedosos autores a respeito das disposições interiores de Maria na hora solene da encarnação, eles respondem que se a abstração feita da vontade de Deus, diante da qual tudo deve sempre sujeitar-se, Maria tivesse de escolher entre a honra da maternidade divina e a conservação de sua pureza virginal, não há dúvida que sua humildade lhe teria feito escolher ficar a serva do Senhor na pureza virginal e perpétua. 190. Então, a virgindade é uma virtude excelentíssima? A virgindade, nos dizem os mestres da vida espiritual, é a perfeição da vida humana e o início da vida celestial. Elevando o homem acima da enfermidade de sua própria natureza, torna-o, por assim dizer, participante da natureza angélica, une-o estreitamente a Deus e lhe garante uma glória particular no céu, onde as virgens formam o cortejo do Cordeiro e cantam um cântico novo que só elas podem cantar. 191. Como mostrou a sua humildade? Em primeiro lugar, pela perturbação que sentiu na ocasião de lhe serem dirigidos tão grandes louvores. Em seguida, não se reconhecendo senão como a serva de Deus, no mesmo momento em que era escolhida para ser sua mãe. 192.
Por que Maria se perturbou ouvindo as palavras do anjo? Porque, sendo humilíssima, aborrecia qualquer louvor pessoal e desejava que só fosse louvado e bendito o seu Criador e Benfeitor. 193. A Santíssima Virgem não teve vanglória, sabendo que havia de ser a Mãe de Deus? Não. Sente logo uma doce paz inundar-lhe o coração e a bendita alma. Não se opõe aos destinos do Altíssimo, nem tampouco se ensoberbece com tão sublime e gloriosa escolha que dela se faz. Sujeita-se e obedece prontamente à vontade de Deus. Ainda que escolhida para esposa do Rei da Glória, para soberana e senhora do céu e da terra, reputa-se escrava, considera-se como a mais incapaz e indigna de ser a Mãe de Deus. Diz Santo Jerônimo: Deus escolheu Maria mais por causa de sua humildade do que por causa de todas suas outras virtudes. Exemplo B. Trapa de Stahl-L. Durante uma expedição na Cabilha, sob o comando do general Randon, uma companhia do 1º Regimento dos Zuavos foi desbaratada e quase dizimada por uma terrível escaramuça da cavalaria árabe. Retirava-se em boa ordem num desfiladeiro e, apesar do cansaço, os soldados pareciam vigorosos. Um sargento, ferido mortalmente, abandonado no campo de batalha, por causa da poeira e fumaça, não fora visto no momento de cair no cavalo. Exposto à vingança dos árabes, lembrou-se do escapulário que levava pendurado ao pescoço. Boa mãe, disse ele do fundo do coração, se eu escapar das mãos dos inimigos, prometo-vos, logo que acabar o serviço militar, consagrar-me a vosso serviço e entrar na ordem dos trapistas para o resto da minha vida. Depois deste voto, ficou tranquilo. Os árabes passaram por 2 vezes perto dele e por fim os franceses recolheram-no. Sarou de suas feridas no hospital de Argel, mas ficou inválido e obteve baixa. Encaminhou-se para Stahl-L com o fim de cumprir sua promessa. Venho pedir-vos, disse ele ao abade do mosteiro, para que me ajudeis a cumprir um voto que fiz na minha última expedição. Quero ser trapista. O abade procurou dissuadi-lo, mostrando-lhe a dificuldade do cumprimento de tal promessa, por não ser a vida do trapista semelhante à do zuavo. Padre, disse o futuro noviço, saiba que o zuavo, ao tomar a farda militar, sempre conserva um coração generoso e, para cumprir a palavra dada, é capaz dos mais penosos e prolongados sacrifícios. Pois bem, disse-lhe o superior, então comece um retiro de 8 dias. O nosso soldado foi exemplar em tudo. Está satisfeito comigo, Dom Abade? Perguntou ele. Estou. O senhor é um bom noviço. No regimento, levei 6 meses para conseguir o posto de cabo. Estou vendo que nesta casa as insígnias se conseguem mais facilmente e estão ao alcance mesmo da gente rústica como eu. Essa reflexão inesperada fez sorrir o superior, que acrescentou: Pois bem, aceito e apraz ao céu abençoar-lhe as generosas resoluções. Frei Marçal era o nome do noviço. Era o encanto e a admiração da comunidade pela sua regularidade. Para prová-lo, o abade publicou uma acusação perante todos os padres e irmãos reunidos. Este irmão Marçal não leva uma vida tão regular, senão por medo de ser denunciado à autoridade militar.
É o infeliz soldado, desertor e traidor, que fugiu das fileiras durante a última expedição da Cabília. O alfange dos árabes fê-lo traidor de sua bandeira e de sua pátria. A estas palavras, o noviço muda de cor. Brilha-lhe nos olhos de patriota uma chama de cólera. Um combate terrível trava-se na sua alma. Mas olha para o crucifixo e cai de joelhos de mãos postas. Durante 8 dias, o pobre monge ficou debaixo desta falsa acusação. A regra do silêncio tapava-lhe a boca. Em cada um dos olhares de seus irmãos, julgava ver uma censura, uma repreensão formal de sua traição. Deus recompensou-o, mostrando-lhe que estava satisfeito com ele. No sábado seguinte, compareceu de novo perante a comunidade reunida. Meus irmãos, disse o superior, demos graças a Deus por ter dado coragem e força a nosso irmão Marçal para suportar calado a falsa acusação feita contra ele, a fim de experimentá-lo. Hoje, devo dizer-vos a verdade. Foi um dos soldados mais corajosos e intrépidos nos campos de batalha da Cabília. Fostes testemunhas de sua resignação e de sua humildade. Venha cá, irmão Marçal. Olhe, meu irmão, eis a condecoração que lhe manda o ministro da guerra pela sua bela e patriótica conduta durante a expedição. Lágrimas de emoção deslizaram pelas faces de Frei Marçal, o qual disse com a voz embargada e trêmula: Dou esta condecoração a Nossa Senhora, que me salvou das mãos dos árabes, deu-me a paz neste recinto e me reserva no céu a felicidade que há de ser minha recompensa final. (194) Como a Santíssima Virgem nos deu exemplo de uma fé viva, acreditando pela palavra do anjo numa maravilha que nenhuma inteligência criada pode compreender. 195. Qual é essa maravilha? É que o Filho de Deus, descendo dos esplendores do céu, dignar-se-ia fazer-se homem, tomar a nossa natureza, e, por um prodígio incompreensível, ela seria elevada à maternidade divina, sem cessar de ser virgem. 196. Em que mostrou a sua perfeita obediência, dando seu consentimento ao anjo com uma inteira submissão por estas palavras: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Por estas palavras, que nascem de tão profunda humildade, com perfeita obediência, Maria entrega-se a todas as vontades do céu e aceita, com a honra de ser a mãe de Deus, todas as provas que hão de derivar desta eminente dignidade. No mesmo tempo, por uma destas vistas rápidas, como relâmpago, e luminosas como o sol, o Senhor revela à augusta cooperadora de seus desígnios todas as grandezas de glória e de sofrimentos unidos à sua maternidade divina. Assim divinamente esclarecida, a filha dos profetas entende, além dos séculos vindouros, a plenitude das bênçãos trazidas pela sua obediência aos filhos de um pai culpado. Ó Virgem, bendita sois entre as mulheres, porque vosso consentimento à palavra de Gabriel faz descer os céus sobre a terra, faz subir a terra até os céus. 197. Em que dia se cumpriu o duplo mistério da Anunciação da Santíssima Virgem e a encarnação do Verbo?
a 25 de março, dia em que a Igreja celebra esta festa. Quanto à hora, não é certa. É provável, segundo Soares, que a saudação angélica tenha acontecido depois de meia-noite, no começo do dia natural. Foi, com efeito, em tal hora que Jesus nasceu no presépio de Belém, e pode-se crer que ficou 9 meses exatos no seio da Virgem sua mãe. 198. A festa da Anunciação é muito antiga na Igreja. Esta festa remonta à mais alta antiguidade. Lemos nos Bolandistas que todos os anos Maria celebrava o aniversário do grande dia, no qual o Verbo, fazendo-se carne, a elevara à inefável dignidade de Mãe de Deus. Testemunhas dos seus sentimentos de agradecimento, os apóstolos se uniram a ela e estabeleceram a festa da Anunciação nas diversas regiões onde levaram a luz da fé. No século IV, Santo Atanásio diz, falando desta festa: é uma das maiores festas do Senhor e mesmo a primeira na ordem dos mistérios. É por isso que devemos celebrá-la com suma devoção. Do século IX até o século XI, foi de obrigação na França. 199. Que orações nos lembram especialmente a Anunciação de Maria? 2. Sobretudo, a Ave Maria ou saudação angélica e a oração do Ângelus, que rezamos de manhã, ao meio-dia e à noite. Exemplo A. Ave Maria, Ave Bernarde. Nada mais suave para os ouvidos de Maria do que a voz de seus filhos, dirigindo-lhe a salvação angélica. Esta salvação faz estremecer-lhe o coração, como no dia da Anunciação. O fato seguinte o prova com evidência. O milagre se deu com São Bernardo, um dos mais ilustres servos de Maria. Em meados do século XII, existia nas florestas que separam as Flandres do Brabante uma ermida de religiosos beneditinos, célebre sob o nome de Abadia de Affligem. Bernardo, percorrendo a Alemanha a pregar a Segunda Cruzada, foi descansar alguns dias no piedoso convento. Uma estátua de Maria estava colocada no fundo do claustro, na grande galeria. Maria, com o divino filho nos braços, parecia olhar com ternura para os religiosos que passavam diante dela. Bernardo dirigia-lhe a saudação angélica todas as vezes que passava na frente. Ave Maria, dizia ele. Um dia ajoelhou-se aos pés da imagem, repetindo com efusão sua saudação favorita, e, no momento em que acabava de dizer Ave Maria da imagem, Maria respondeu: Ave Bernarde. Eu te saúdo, ó Bernardo. É impossível descrever a impressão que estas palavras produziram nos circunstantes e, em particular, na alma de Bernardo. Estremeceu, como Santa Isabel, no dia da visitação, quando Maria saudou. E de onde me vem esta felicidade? Exclamou Isabel, que a mãe de meu Senhor se digne visitar-me. Sem dúvida, a alma de Bernardo, ouvindo a voz de sua mãe bem-amada, derreteu-se de amor como a da esposa dos cânticos. Minha alma, disse ela, desfez em ternura ao som suave de sua voz. Ao retirar-se, o santo abade de Claraval deixou a abadia à parte superior de seu báculo, como penhor de agradecimento.
A estátua milagrosa conservou-se religiosamente no claustro até o ano de 1580, época em que foi despedaçada e o convento saqueado pelos protestantes. 2 pedaços recolhidos fizeram-se 2 novas estatuazinhas à imitação da antiga. Uma delas venera-se ainda hoje na igreja dos beneditinos de Dendermonde. 200. A casa onde se cumpriu o mistério da encarnação ainda existe? Sim, está na Itália, onde é venerada sob o nome de Santa Casa. Milagrosamente transportada pelos anjos para o Ocidente, no fim do século XIII, a Santa Casa foi, depois de várias mudanças de lugar, depositada à beira do mar Adriático, num lugar chamado Loreto, e está dentro da Basílica de Nossa Senhora de Loreto, um dos mais célebres santuários do mundo católico. Exemplo C. Admirável cura. No ano de 1843, diz Monsenhor de Segur, teve a felicidade de conhecer em Roma um santo sacerdote por nome Dom Brás. Eis um belo trecho de sua vida, contado por este sacerdote mesmo. No ano de 1814, Pio VII acabava de voltar triunfante à sua querida Roma. Desde minha meninice, desejava ser sacerdote. Tinha então 23 anos. A aplicação e o trabalho tinham insensivelmente enfraquecido minha saúde. Já diácono, sofria muito do peito. Por fim, piorou minha saúde e os médicos declararam positivamente seus receios a meu respeito. Na probabilidade de um fatal e próximo desenlace, pedi e obtive licença para ser ordenado um ano antes da idade canônica. O trabalho dos exames consumiu as poucas forças que ainda me ficavam. Adoeci gravemente. Os médicos declararam que tinha chegado ao 3º grau da tuberculose pulmonar e minha cura não era mais possível. Resolvi ir morrer em Loreto, à sombra da Santa Casa. A viagem foi penosa, mas para um moribundo, sofrer um pouco mais, um pouco menos, não era nada. Ali pedi com fervor a Maria Santíssima que me sustentasse no transe terrível. Uma manhã, tive coragem e força bastante para ir cedinho ao santuário de Maria. Um sacerdote, ainda moço, que eu não conhecia e nem sequer tinha visto, aproximou-se e ajoelhou-se perto de mim. Estávamos sós, rezou em voz alta, fitando a Virgem e dizendo: é preciso que este também seja missionário. Olhei. Era evidente que meu vizinho falava de mim. Ainda ajoelhado, respondi: sê-lo-ia de boa vontade, se pudesse. Mas não vim cá para pregar, aqui estou para morrer. Basta, redarguiu o padre. Com um brando sorriso, confiança em Maria. Acrescentou depois: rezemos juntos uma Ave Maria. Rezei com ele a saudação angélica, sem saber bem o que isso significava. Depois de acabar, Gaspar deu bufalo, pois era este o tal sacerdote, e mais tarde foi superior dos missionários do precioso sangue. Levantou-se pedindo-me que o acompanhasse. Saímos da Santa Casa e Del Bufalo me disse: o Santo Padre acaba de me confiar a incumbência de pregar missões nestas províncias e destruir os estragos funestos que a Revolução e os voltairianos fizeram nestas terras. Quis começar em Loreto,
a fim de que a Santíssima Virgem intercedesse por mim. Mas preciso de companheiros. Venha comigo. Começaremos a missão amanhã. Pregaremos cada um por nossa vez. Eu julgava sonhar. Nada tinha experimentado no meu corpo, nem antes, nem depois da Ave Maria. Impulsionado por uma força secreta e confiante em Maria, que tudo pode alcançar de seu divino Filho, não fiz objeção. E, no dia seguinte, comecei uma série de missões, quase sem interrupção, durante 24 anos, isto é, até a morte de Del Bufalo. Desde então, nunca mais adoeci. 201. Que devemos fazer para entrar no espírito desta festa? Devemos, primeiro, adorar profundamente Jesus Cristo neste mistério de aniquilamento e agradecer-lhe o ter se feito homem para resgatar-nos. Segundo, honrar a Maria como Mãe de Deus, invocá-la como Mãe dos homens e imitá-la como nosso modelo. Terceiro, rezar sempre com fé e piedade a oração do Ângelus ou das Ave Marias, estabelecida em honra deste mistério.